Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós vamos falar do quão importante, de como hoje se faz necessário ter habilidades emocionais. Se você se interessou já pelo tema, vou pedir para que você já ative o sininho para que você receba as notificações e fique por dentro de todos os vídeos novos que são colocados aqui nesse canal. E para exemplificar sobre o tema que nós vamos falar aqui hoje, é muito importante você perceber que hoje você ter habilidades emocionais, saber gerir bem as suas emoções, saber entender como que é o seu funcionamento, entender muitas vezes, compreender parte do que é o funcionamento do outro, além de ser protetivo, pode ser um diferencial para você, pode ser o algo a mais que vai te colocar em posições, por exemplo, de destaque. Por quê? Porque hoje existem muitas pessoas que já ouviram falar, ou que até conhecem muito bem, mas na hora da aplicação, na hora de fazer consigo, existe um distanciamento. Você vai perceber aí entre o que eu sei fazer e o que eu consigo aplicar de fato nas minhas relações. Algo que eu trago aqui como primeiro ponto para que nós possamos pensar juntos é: você percebe quais são os seus limites? E se você percebe os seus limites, você sabe quais são os limites do outro. Se eu não reconheço os meus limites, então eu não tenho como lidar com eles. Então o primeiro ponto é entender o que de fato é bom para mim e até onde eu posso ir comigo e até onde eu posso ir com o outro. Trazendo a habilidade emocional para esse caso, onde eu posso ser essa pessoa rígida demais, a ponto de ser autocrítico de forma severa, né, comigo mesmo e com o outro, aqui é um extremo, como eu posso ser essa outra pessoa extremamente extrovertida, que brinca o tempo todo, e dentro das minhas relações, por exemplo, as pessoas têm dificuldade de perceber quando eu estou falando sério e quando eu estou brincando, ou então os limites da minha brincadeira, os limites da minha extroversão. Existe algo aqui que me faz, por exemplo, perceber o tato, usar o tempero adequado, não ser nem muito e nem pouco, a ponto de valorizar muito o outro e me desvalorizar, ou a ponto de me colocar nessa relação como, né, o super, o máximo e desvalorizar o outro. Dentro desse limite que eu preciso perceber, entra também o autoconhecimento. E dentro desse autoconhecimento, eu percebo o que é importante, o que é valor, aquilo que eu posso abandonar, aquilo que eu vou intensificar. Então, nessa conversa com o outro, por exemplo, o que é importante realmente que o outro faça? Será que eu não estou exagerando? Será que o outro só não está tentando me dizer alguma coisa que ele não está conseguindo expressar? Será que realmente esse outro ele quer fazer aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu preciso? Será que de repente eu não estou insistindo demais? Eu consigo perceber, eu consigo fazer a leitura, até porque a linguagem ela vai muito além da fala. Eu preciso estar atento ao que esse outro me disse e ao que esse outro quer de fato me dizer, né? Aquilo que fica ali muitas vezes nas entrelinhas, aquilo que não está dito em palavras, mas eu consigo medir, eu tenho o tempero necessário, a minha percepção ela fica mais aguçada. Eu me coloco melhor diante dessas questões, porque aí eu consigo, por exemplo, entender, usar do bom humor, se eu for uma pessoa muito rígida em alguns momentos, eu consigo ver com humor, com bom humor, eu consigo ter bons olhos para aquilo, eu consigo apreciar, por exemplo, aquilo que eu não conseguiria apreciar quando eu estou nesse modo rígido demais. Eu consigo diminuir um pouco da minha régua interna, diminuir um pouco dessa régua interna do outro. Eu consigo perceber que às vezes aquilo que para mim é 100%, para o outro é 10%, para o outro é 15%, e aquilo é o melhor que o outro ele consegue me entregar. E eu consigo perceber que naquele dia o meu melhor não é 100%, o meu melhor é 10%, é 15%. E no outro dia pode ser que eu consiga fazer um pouco melhor, eu consiga entregar um pouco mais, eu consiga fazer um pouco mais. Então eu consigo ir dosando dentro das minhas relações essa régua, essas questões, porque o limite fica muito mais claro. Você precisa reconhecer quais são esses limites para que você consiga respeitar esses limites. Eu consigo perceber, por exemplo, até onde eu posso ir com essa pessoa. Eu consigo, por exemplo, perceber até onde eu estou disposta a ir naquele momento. E também consigo dizer não.
Esse não, ele pode ser para mim, ele pode ser para o outro. Se o outro não está percebendo o limite, eu posso colocar esse limite. Olha, nesse momento acho que não vai dar certo, não vamos fazer, vamos deixar para amanhã. Amanhã a gente continua essa conversa, amanhã a gente retoma esse trabalho, amanhã a gente faz. Ou então, olha, não dá para ser amanhã, precisa ser hoje. O que a gente precisa para a gente conseguir entregar? Não, nós não vamos fazer 20, nós vamos fazer 30, mas nós podemos fazer 10. Essa conversa, olha, é importante eu ter hoje ela com você. É importante porque se eu chegar, né, se eu não falar com você, se eu não conseguir me expressar com você nesse momento, isso vai me deixar ruim depois. Será que a gente não consegue? Vamos tentar fazer hoje? Né? Ou então, olha, hoje eu não consigo ter essa conversa com você. Hoje eu não estou no meu melhor dia, hoje eu estou cansado, eu preciso retomar amanhã com você. Vamos deixar para fazer essa atividade amanhã? Você percebe que você consegue dosar quando essa questão do limite ela fica clara para você? E você também consegue colocar isso de forma clara para esse outro, seja quem for. Então, se você é uma pessoa que brinca muito, né? Você brinca, você é aquela pessoa extrovertida, engraçada, tá sempre brincando, tá? Como que é quando as pessoas brincam com você? Então, é a mesma medida que você usa? Então, quando você também brinca, né, e você decide falar sério, você precisa tratar sério algum assunto, as pessoas respeitam, entendem a diferença de quando você está brincando e quando você está falando sério? Quando essa brincadeira, ela passa para o outro, todo mundo dando risada, mas a pessoa que está recebendo a brincadeira, ela está dando risada junto com você? Aquilo está sendo confortável? Porque ao mesmo tempo que a brincadeira, ela pode te colocar no jogo, ela pode te tirar do jogo. E essa é uma questão prática, por exemplo, para que você perceba o limite que você dá e o limite que você coloca para os outros, né? O limite que você se coloca. Agora, se você é uma pessoa séria, pode ser que você tenha alguma inclinação para rigidez. E aí, se você é rígido, se você tem essa inclinação para rigidez, pode ser que dentro disso você possa ser muito autocrítico. E se você for muito autocrítico, se você se critica, se a sua régua interna ela é muito alta, pode ser que você também faça isso com o outro. Só que a gente não pode esquecer que o outro não sou eu, ele não é uma extensão de mim. Então, pode ser que nisso eu consiga perder o tato. A pessoa que ela é muito rígida, por exemplo, ela perde a leveza, ela perde o sabor. Ela não consegue entender, por exemplo, o esforço que o outro está tentando ter para conseguir fazer aquilo que você pediu, aquilo que você precisou que o outro fizesse. E se você for esse extremo que oscila, né, entre brincar muito, em alguns momentos ser muito rígido, então esteja faltando equilíbrio. Aonde entra aí, nesse caso, a habilidade emocional? E o exemplo que eu trago para você é, você já percebeu aquele profissional que ele é contratado pelas competências que ele tem, pelo currículo, pela experiência, pelas boas performances ou pela capacidade intelectual que ele tem. E passado algum tempo ele é desligado, ele é demitido por questões comportamentais. Você percebe que nesse exemplo, aquilo que ele conhecia, aquilo que ele sabia fazer, aquilo que ele tinha se preparado, quando foi colocado na balança junto com questões comportamentais sobre como que ele aplica isso no dia a dia, como que ele se relaciona com as pessoas, com o meio, com o trabalho, isso foi quase que descartado, não compensou na balança. Então a aptidão técnica, o conhecimento técnico, ele precisa estar muito bem colocado, muito bem trabalhado e precisa ser muito bem gerido junto com as questões comportamentais, junto com essa relação entre eu, né, entre ele e o outro. Até porque nós nos relacionamos com as pessoas. A gente precisa disso para viver. A gente não trabalha sozinho, a gente não vive sozinho. Ainda que você more sozinho dentro da sua casa, você ali não tem outra pessoa, naquele momento com você, é muito complicado pensar que você vive sozinho o tempo todo. Então nós precisamos dessas habilidades, nós precisamos entender como que é esse funcionamento. E hoje nós vamos dar um pouco mais de repertório para que você consiga perceber como você gerencia isso na prática. Agora, dentro desse exemplo que eu trouxe para você, é importante destacar que a psicanálise
ela sublinha, né? Ela evidencia, ela coloca que as questões emocionais, que habilidades emocionais, ela não tem a ver com você controlar ou suprimir sentimentos, mas a você perceber o que você está sentindo naquele momento e o que esse outro está expressando para você naquele momento. Então, você já pensou se você suprimir todas as vezes, né? Todas as vezes aquilo que você está sentindo? Então, qual que é o ingrediente, qual que é o fator aqui? É você trazer a razão através da consciência, né? Sem abandonar os sentimentos. Então, é importante você ter essa observação para você conseguir gerir melhor e entender qual que é o repertório que você vai precisar buscar, né? Seja como competência, seja como habilidade emocional, que seja uma falta ou algum excesso seu, para você conseguir equilibrar isso. É claro que é muito complexo falar de habilidades emocionais, porque a gente poderia trazer aqui inúmeros exemplos, né? Às vezes o que é para mim uma habilidade que eu preciso adquirir, que eu preciso ter, seja diferente da sua, né? E a gente também não aprende isso na escola, a gente não aprende isso nos ambientes. Existe assim uma falta que talvez num outro vídeo eu possa trazer mais sobre isso, possa abordar melhor esse assunto. Mas o que eu quero que você absorva desse exemplo que eu te trouxe é que também você pode trazer para outras questões na sua vida, perceber ali o que é emocional, o que tem a ver com as emoções e o que tem a ver com a razão. E trazer um equilíbrio. Existem pessoas, por exemplo, que vai trazer muito mais questões emocionais do que a própria razão em si. E existem pessoas que vão trazer muito mais questões racionais do que as emocionais em si. Só que uma não pode desprezar a outra. E você, o que você traz? Você traz mais questões emocionais, para você é mais importante o que você sente, ou para você é mais importante aquilo que você sabe? Dentro disso, você pode trazer sentido, né? O porquê. Por que que aquilo é importante para você? Por que que o outro está trazendo aquilo para você como algo que é importante para ele? E essa integração, ela é muito importante. Inclusive na hora, por exemplo, de você colocar os teus objetivos pessoais, de você colocar os teus motivos para o outro. Será que na hora que você está colocando aquilo que é importante para você, você está conseguindo ouvir aquilo que também é importante para o outro? Qual que é o status que esse outro ocupa na sua vida? É uma pessoa extremamente importante para você? É uma pessoa que faz diferença? É uma pessoa que realmente ela ocupa uma posição de destaque para você? Você está colocando essa pessoa no lugar certo, né, dentro da sua relação? Ou será que você está colocando ela num ponto a mais ou num ponto a menos, né? Isso também é importante. Mas como a gente está trazendo aqui o aspecto dessa habilidade, como que você cuida disso? Como que você olha para as questões emocionais, para aquilo que você está sentindo naquele momento em que você está fazendo aquilo? Então você observa isso, se você se entristece com aquilo, se você se alegra com aquilo, se quando você se lança numa nova meta, num novo objetivo, aquilo faz sentido para você, faz sentido para aqueles que estão ao seu redor. Qual o impacto que isso vai trazer para você, qual retorno disso você vai ter? O que de fato ali vai ser produtivo? O resultado disso vai gerar o que para você? Então, para nós finalizarmos o vídeo, é muito importante você perceber que, e eu já trouxe esse assunto em vídeos anteriores, né, que as emoções, elas têm uma origem adaptativa, uma função adaptativa. Então, a emoção, ela nos dá o tato que a gente precisa. Ela entra como um medidor. Dentro dessas emoções, tem aquelas emoções que são boas, que são gostosas de sentir, como alegria, por exemplo. Quem não gosta de acordar alegre, né? E tem aquelas emoções que são desconfortáveis, que nós temos uma tendência de querer eliminá-la, suprimi-la. Eu não gosto de sentir tristeza. Talvez você também não goste, né? Mas até que ponto ela é importante para mim naquele momento? O que eu vou extrair daquela tristeza, de algo? Será que ela não é um medidor para mim? Porque se eu fiquei triste diante de alguma situação, talvez aquilo não seja tão bom quanto pareça para mim. Então é importante eu ter esse momento para que eu consiga percebê-la, ouvi-la, qual que é o impacto daquilo.
pode ser que essa tristeza ela seja um sinal. Como pode ser que a alegria ela seja um sinal para que a gente consiga ali balizar melhor entre o que eu estou fazendo com o que eu conheço. Quando eu venho para questões da razão, então ali também serve como um medidor. Aquilo de fato vai trazer algum impacto? É importante até que ponto? Né? Eu preciso realmente fazer? Eu preciso realmente falar? Eu preciso realmente me posicionar? Talvez eu precise ir. Então, nesse momento, a minha razão ela vai precisar ser maior, ela vai precisar falar mais alto. E quando a razão, por si só, ela não vai ser suficiente porque ela não vai me dar o tempero, ela não vai me dar o sabor, ela não vai me dar o tato. Então eu preciso trazer um pouco mais dessa razão. E a habilidade, ela está justamente entre você conseguir gerenciar bem esses dois pesos, sem abrir mão, sem abandonar o outro, né? Não é ser só razão e também não é ser só emoção. E conseguir fazer essa integração. Diante disso, tome nota. Separe ali um momento no seu dia, para que você, ou na sua semana, para que você possa escrever, para que você possa refletir, um momento intencional. É claro que as terapias, as psicoterapias, elas ajudam muito, mas não precisa ser só a psicoterapia e nem só as terapias. Você pode começar a partir de agora a fazer. Você pode, a partir de agora, começar a observar melhor esses pontos, esses aspectos e perceber, por exemplo, qual foi a emoção que predominou, qual foi a emoção que realmente ali tomou conta, fez parte, ocupou maior um espaço dentro de você para que você tomasse aquela decisão ou para que você fizesse aquilo que de fato você fez, para que você reagisse como você reagiu. Então, toma nota. De repente pode ser a raiva, de repente pode ser a alegria. A gente sabe que tomar decisões só quando está alegre ou só porque está alegre, isso não se fundamenta, isso não dá base, não dá liga. Então ela é importante, mas eu não posso tomar uma decisão só porque aquilo me deixa feliz. Quais são as consequências disso? É um ponto. Qual que é a consequência? Qual que é o impacto disso? De novo, é importante observar. Ou se naquele momento que eu levei em consideração só a minha necessidade, só aquilo que eu precisava fazer e não levei em consideração como que isso poderia me afetar emocionalmente. Se junto com essa decisão eu coloquei, por exemplo, aquilo que é importante para mim, né? Os valores que estão inculcados ali na minha decisão. Se eu levei isso em consideração. Então tome nota, escreva, anote, crie lembretes. É claro que um tema como esse ele é complexo, mas ele é muito importante porque falar sobre isso nos dá uma porta de entrada para assuntos que talvez nós tenhamos deixado de lado, tenhamos colocado dentro da gaveta, mas talvez a gente precise retomar em algum momento, e talvez possa ser agora, a partir de hoje. Meu nome é Michelle Sbais, sou psicanalista clínica e posso também te ajudar nesse processo. Para eu saber se esse vídeo ele foi útil para você, não deixa de curtir, e se você percebe que esse vídeo pode ser útil para outra pessoa, não deixe de compartilhar. Então, nos vemos no próximo vídeo.